Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão e irmã, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso programa Identidade Católica, onde nós aqui refletimos e nos aprofundamos nos mistérios de Deus, na doutrina dos apóstolos e da Santa Igreja. Para você que ainda não é inscrito no nosso canal, eu te faço esse convite, né? Entra aí, se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho para você receber todas as notificações do nosso programa. E peço também encarecidamente que nos ajude a fazer o nosso programa crescer, curtindo, comentando e compartilhando, né, os nossos vídeos com os seus amigos, conhecidos, colegas, né, com quem você quiser. Amém? Então vamos iniciar o nosso programa de hoje, como sempre, santificando com a oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Inspirai, Senhor, nossas palavras e ações, ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois é, meus irmãos, no nosso último programa, nós refletimos aqui sobre os sacramentos no mistério pascal, no mistério pascal de Cristo. E vimos que os sacramentos, eles são sacramentos de Cristo, são sacramentos da igreja, são sacramentos de salvação e são os sacramentos da liturgia celeste. Hoje, então, nós vamos falar diretamente da liturgia, da celebração da liturgia no mistério da igreja. E esse artigo que nós vamos iniciar hoje, ele por ser mais extenso, nós vamos dividir em duas partes. Na primeira parte que nós veremos hoje, nós vamos ver aqui quem celebra a liturgia, né, e como celebrar a liturgia. E semana que vem não teremos nosso programa devido ao cerco de Jericó da paróquia. Na outra semana, em novembro, né, se eu não estou enganado, dia 5, nós veremos quando celebrar e onde celebrar a liturgia da igreja. Pois bem, então, lembrando sempre, tenham sempre em mão o Catecismo da Igreja Católica e a Sagrada Escritura, a espada e o escudo da nossa fé. Então vamos lá. Parágrafo 1136. Artigo 1, celebrar a liturgia da igreja. Quem celebra a liturgia da igreja? Então vamos ver. A liturgia, 1136, é a ação do Cristo todo, Christus totus, do latim Cristo todo. Os que desde agora a celebram, para além dos sinais, já estão na liturgia celeste, em que a celebração é toda festa e comunhão. Então quem celebra? É todo o povo de Deus. Quem celebra é Cristo com a igreja. A igreja somos todos nós. Cristo é o agente da celebração. E nós somos coparticipantes com Cristo da celebração dos mistérios de Deus. Os celebrantes da liturgia celeste. Em vez de ler aqui o texto do Catecismo, eu chamo vocês a lermos na própria Palavra de Deus, na própria Sagrada Escritura, quem são os celebrantes da liturgia que é celebrada no céu. Abram aí, Apocalipse de São João, último livro da Bíblia. São João, primeiramente, capítulo 5. Vejam só. Melhor dizendo, capítulo 4, a partir do versículo 2. Fui imediatamente movido pelo Espírito,
Eis que havia um trono no céu, e no trono alguém sentado. O que estava sentado tinha um aspecto de uma pedra de jaspe e cornalina, e um arco-íris envolvia o trono com reflexos de esmeralda. Ao redor desse trono estavam dispostos 24 tronos, e neles assentavam-se 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, são os 7 Espíritos de Deus. À frente do trono havia como que um mar vítreo, semelhante ao cristal, no meio do trono, e ao seu redor estavam 4 viventes, cheios de olhos pela frente e por trás. E depois, aqui no capítulo 5, a partir do versículo 1, vi depois, na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi então um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro rompendo os seus selos? Mas ninguém no céu, nem na terra ou sob a terra era capaz de abrir, nem de ler o livro. Eu chorava muito, porque ninguém foi considerado digno de abrir nem de ler o livro. Um dos anciãos, porém, consolou-me: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi, venceu para poder abrir o livro e seus 7 selos. Com efeito, entre o trono com os 4 viventes e os anciãos, vi um cordeiro de pé, como que imolado. Tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Quem celebra a liturgia celeste? A liturgia celeste é celebrada por Deus Pai, que é o ancião de muitos dias, de cabelos brancos compridos e barba comprida, representando ali sua antiguidade, porque ele é eterno, né? Representando ali a sua eternidade. Quem celebra é o Pai. Quem celebra a liturgia celeste é o Filho, que é este cordeiro de pé, como que imolado, só que está de pé porque ele ressuscitou depois da morte. Ele é o único que pode abrir o livro que tem os 7 selos, que é o livro da vida, e ler o nome de cada um dos eleitos de Deus. E em volta do altar, onde está ali o cordeiro e o Pai, né, o Pai e o Filho, e em volta estão ali 24 tronos, com 24 anciãos. Os 12 primeiros anciãos representam as 12 tribos de Israel, ou seja, os eleitos de Deus da tribo de Israel, dos judeus. Os outros 12 anciãos representam os apóstolos e a humanidade. Aqueles todos da humanidade e todos os outros povos, além dos judeus, que foram redimidos por Deus. Então, quem celebra a liturgia celeste? O Filho, que é o Cordeiro, ele é a vítima e ele é o sacerdote que celebra. E ele celebra a liturgia celeste como um culto de adoração ao Pai, de quem tudo veio e para quem tudo volta. Né? E ele celebra tendo como que participantes ali, participando, celebrando junto com ele essa liturgia celeste, quem? Todos os eleitos, os anjos, os santos, e nós que aqui nessa terra estamos buscando a santidade e a vida eterna. Estamos ali representados por esses 24 anciãos. Portanto, quem celebra a liturgia celeste é justamente todo o povo de Deus. Né? Povo de Deus eleito. Povo de Deus que ainda peregrina neste mundo, junto com Jesus. Depois, os celebrantes da liturgia sacramental. Agora vamos ver quem são os celebrantes da liturgia aqui na Terra. Quem são? É toda a comunidade, o corpo de Cristo unido à sua cabeça que celebra. As ações litúrgicas não são ações privadas, mas celebrações da igreja, que é o sacramento da unidade, isto é, o povo santo unido e ordenado sob a direção dos bispos. Por isso, estas celebrações pertencem a todo o corpo da igreja, influem sobre ele e o manifestam, mas atingem a cada um de seus membros de modo diferente, conforme a diversidade de ordens, ofícios e da participação atual efetiva. 1141, né? Acabei de ler aqui o 1140, agora 1141. A assembleia que celebra é a comunidade dos batizados, os quais, pela regeneração e unção do Espírito Santo, são consagrados para serem casa espiritual,
e sacerdócio santo, para poderem oferecer um sacrifício espiritual, toda atividade humana do cristão. Este sacerdócio comum é o de Cristo, o único sacerdote, participado por todos os seus membros. E aqui, por fim, a citação da Sacrosanctum Concilium número 14. A Mãe Igreja deseja ardentemente que todos os fiéis, todos nós, sejam levados àquela plena, consciente e ativa participação nas celebrações litúrgicas que a própria natureza da liturgia exige e a qual, por força do batismo, o povo cristão, geração escolhida, sacerdócio régio, gente santa, povo de conquista, tem direito e obrigação. Então, quem são os celebrantes da liturgia celeste, da liturgia sacramental aqui neste mundo? Se na liturgia celeste o celebrante é Cristo, tendo ao seu lado como participantes todos os eleitos, que já se encontram na glória, na liturgia sacramental, a liturgia que celebramos neste mundo, os celebrantes quem são? Todo o povo de Deus. É claro, mesmo na liturgia deste mundo, o sujeito principal, o ministro principal da celebração é Cristo. Cristo é o sacerdote, mesmo da liturgia que nós celebramos neste mundo. O padre, o bispo, o diácono e todo o povo de Deus que está ali participando ativamente, celebrando junto com os ministros ordenados, são também ministros e celebrantes da liturgia. Mas o celebrante principal, o sacerdote por excelência da liturgia, mesmo a liturgia que celebramos neste mundo, é o próprio Jesus. É ele que celebra. Nós emprestamos as nossas mãos, a nossa voz, mas ele celebra. E assim nós participamos vivamente junto com ele. Assim como no céu o Cordeiro Imolado celebra e os 24 anciãos participam da liturgia com ele, celebrando junto com ele, aqui na terra a mesma coisa. É o Cordeiro Imolado, Cristo, o Cristo Pascal, o Cristo glorificado, quem celebra a liturgia. E os ministros ordenados e o povo de Deus ali na Assembleia, todos participamos da liturgia presidida por ele. Entendem, meus irmãos? Então, o que é a Sacrosanctum Concilium? Essa citação que eu acabei de dizer aqui do número 14 vem nos dizer que todo o povo de Deus tome consciência que quem celebra a liturgia não é o padre, não é o bispo, não é o diácono. A liturgia é celebrada por todos, cada um ao seu modo, cada um no seu quadrado. Cada um tendo a sua função específica na liturgia. Mas a liturgia é celebrada por todos. Ela não é celebrada pelo padre, pelo ministro ordenado. Ela é celebrada por todos. A prova disso é que nós não somos ali na liturgia meros instrumentos passivos. Como que o padre faz tudo lá e nós aqui ficamos só olhando. Não. Nós participamos ativamente, respondemos a missa toda. O que o padre fala lá no altar, atrás do altar, o povo na Assembleia responde. Até a oração eucarística, cada parágrafo daquele da oração eucarística tem a resposta do povo. Por quê? Porque é diálogo do celebrante com o povo também. Porque o celebrante não celebra sozinho, ele celebra junto com o povo. Então, todo o povo de Deus é o celebrante da liturgia. Tá claro? E agora a segunda parte. Como celebrar a liturgia? Né? A primeira parte, quem é o sujeito, ou seja, quem celebra. A segunda parte, o modo de celebrar, o método, como celebrar. Nós celebramos por meio dos sinais e símbolos. Vamos lá. 1145. Uma celebração sacramental é tecida de sinais e de símbolos. Segundo a pedagogia divina da salvação, o significado dos sinais e símbolos deita raízes na obra da criação e na cultura humana. Adquire precisão nos eventos da antiga aliança e se revela plenamente na pessoa e na obra de Cristo. 1146. Sinais do mundo dos homens, ou seja, a liturgia ela é celebrada por meio de símbolos e sinais. A liturgia ela é simbólica. Nós cremos que a Eucaristia ela é o corpo e sangue de Cristo. Está ali o corpo e sangue de Cristo, escondido nas aparências do símbolo. Qual é o símbolo? Pão e vinho. Entende? Não é? Então, aqui, um dos muitos símbolos que existe dentro da liturgia. Nós acreditamos que o Cristo batiza por meio da água.
O Cristo está ali na água com a qual o cristão é batizado. Mas o que está na aparência ali? A água. A água é símbolo do batismo. Entende? Então a liturgia da igreja, como a liturgia de qualquer religião, ela é sempre simbólica, é uma linguagem simbólica. Nós dialogamos, conversamos com Deus, participamos dos mistérios de Deus por meio desses símbolos. Os símbolos é que fazem a ponte da comunicação, do diálogo entre Deus e a humanidade. Então vamos lá. Esses sinais e símbolos, que são instrumento da liturgia, eles são, primeiro de tudo, eles são sinais do mundo dos homens, ou seja, são sinais sensíveis. O povo tem que ver e sentir esses símbolos. 1146, sinais do mundo dos homens. Na vida humana, sinais e símbolos ocupam um lugar importante. Sendo o homem um ser ao mesmo tempo corporal e espiritual, exprime e percebe as realidades espirituais por meio de sinais e de símbolos materiais. Como ser social, o homem precisa de sinais e de símbolos para comunicar-se com os outros. Pela linguagem, por gestos, por ações. Vale o mesmo para a sua relação com Deus. Por que a importância dos sinais e símbolos na liturgia? Justamente, meus irmãos, porque Deus ninguém jamais viu. Então, como nós vamos comunicar com Deus? Como nós vamos falar a Deus e, principalmente, como Deus vai falar a nós se nós não podemos vê-lo? Se Deus não tem carne e osso. Deus é espírito, está no céu. Como nós vamos dialogar com Ele? Por meio dos símbolos. O símbolo, ele é o quê? O símbolo é aquele sinal visível, sensível, que traz por trás dele uma mensagem muito maior de um ser maior. Por exemplo, os sinais e os símbolos do trânsito. Não é? Não precisa ter um guardinha ali fazendo a mão assim para a gente parar. Basta você olhar o semáforo. Verde quer dizer o quê? É para você seguir. Amarelo, com atenção. Vermelho, é para você parar. Entende? A mesma coisa, não é? Na comunicação uns com os outros. Não é? Às vezes a pessoa não está podendo falar, mas ela faz um sinal ali que a gente entende o que ela está querendo dizer para a gente. Ó, tipo assim, esperem um pouquinho que eu já vou falar com você. Ou então, ó, silêncio um pouco, não é? Ou então, ó, daqui a pouco eu falo com você, agora eu estou ocupado. Então são sinais que comunicam uma mensagem. Então, como nós nunca vemos Deus, como Deus ninguém vê neste mundo, somente no outro, então precisamos desses sinais visíveis, porque por meio deles nós nos comunicamos com Deus. Deus nos dá a sua mensagem e nós damos a nossa mensagem para Deus também. Deu para entender a importância desses sinais concretos? Porque senão a religião seria abstrata demais. E assim isso ia comprometer a fé e a evangelização. Como uma religião tão abstrata assim, onde você não pode sentir Deus no concreto da vida? Né? Por isso precisamos da água, para sentir que estamos sendo batizados. Por isso precisamos do óleo, para sentir que estamos sendo ungidos. Por isso precisamos do toque das mãos do sacerdote, para sentir, não é? Que estamos sendo perdoados. Por isso precisamos receber a hóstia, para sentir Jesus, por meio da Eucaristia, entrando dentro de nós, fazendo parte do nosso ser. Ok? Então, além de serem sinais do mundo dos homens, esses sinais e símbolos são sinais da aliança. 1150. O povo eleito recebe de Deus sinais e símbolos distintivos que marcam sua vida litúrgica. Estes não mais são apenas celebrações de ciclos cósmicos e gestos sociais, mas sinais da aliança, símbolos das grandes obras realizadas por Deus em favor de seu povo. Lá no finalzinho, penúltima linha do parágrafo, a igreja vê nesses sinais uma prefiguração dos sacramentos da nova aliança. Em outras palavras, esses sinais que compõem e fundam a liturgia, são quaisquer sinais? Eu posso usar os sinais de trânsito dentro da igreja, na hora de celebrar o rito dos sacramentos? Não.
não são quaisquer sinais, mas são sinais específicos. Sinais que manifestam para nós a aliança de Deus com o seu povo. Sinais que trazem para nós a certeza da nossa salvação. Por isso mesmo não são quaisquer sinais, mas são sinais da aliança. Sinais esses que foram aqueles sinais que foram assumidos por Cristo na sua vida terrestre. E que a igreja só tem a missão de dar continuidade. Não é? Por isso mesmo, logo em seguida, 1151. Esses sinais da aliança que não são quaisquer sinais, são quais? São aqueles sinais que foram assumidos por Cristo na sua vida terrestre. 1151. Em sua pregação, o Senhor Jesus serve-se muitas vezes dos sinais da criação para dar a conhecer os mistérios do reino de Deus. Realiza suas curas ou sublinha sua pregação com sinais materiais ou gestos simbólicos. Em 1152, esses sinais, além de serem assumidos por Cristo, são sinais da criação, são também sacramentais. Desde Pentecostes é por meio dos sinais sacramentais de sua igreja que o Espírito Santo realiza a santificação. Os sacramentos da igreja não abolem, antes purificam e integram toda a riqueza dos sinais e dos símbolos do cosmos e da vida social. Além disso, realizam os tipos e as figuras da antiga aliança. Significam e realizam a salvação operada por Cristo e prefiguram e antecipam a glória do céu. Em outras palavras, esses sinais não são quaisquer sinais do mundo material. São aqueles que foram escolhidos por Cristo. E por que esses específicos escolhidos por Cristo? Porque eles possuem atrás de si todo um significado. Por exemplo, pão e vinho. Pão e vinho. Por quê? Para a Eucaristia, pão e vinho. Porque na época de Jesus, na cultura de Jesus, eram os alimentos, era o alimento e a bebida mais nobre dos judeus. Era o pão e o vinho. Eram os alimentos mais nobres. O pão de trigo, que tinha um pão de cevada também, que era menos nobre. Mas o pão de trigo e o vinho de uva eram os alimentos mais nobres. Então, escolhi os alimentos mais nobres para serem a Eucaristia, a Santa Eucaristia. Não é? Por que a água para o batismo? Porque a água para os judeus na cultura judaica, ela simbolizava a morte, a sepultura. Não é? Os judeus eles tinham medo do mar e do oceano. Justamente por quê? Porque não era um povo marítimo. Era um povo de interior. Então tinham medo das grandes águas. Então eles achavam que dentro das grandes águas estavam as feras marinhas. Habitavam o mal, a escuridão, as trevas. Então eles viam a água como sinal de morte e de sepultura. Então por isso a água é assumida como sinal sacramental do batismo. Pela água nós somos sepultados, morremos na morte com Cristo para nascermos como um novo Adão, né? Como um cristão, como novos homens. Então é isso. É porque esses símbolos específicos trazem por trás de si todo um significado cultural e religioso que favorece o entendimento e a catequese do sacramento. Também, a liturgia ela é celebrada com sinais e símbolos, mas também com palavras e ações. Ou seja, sinais e símbolos, a matéria do sacramento. Palavras e ações, quer dizer justamente o quê? A fórmula ou a forma do sacramento e a intenção do sacerdote. 1153. Uma celebração sacramental é o encontro dos filhos de Deus com seu Pai, em Cristo e no Espírito Santo. E este encontro se exprime como um diálogo mediante ações e palavras, sem dúvida. 1154. A liturgia da palavra, que é a primeira parte da liturgia do rito sacramental, é parte integrante das celebrações sacramentais. Para alimentar a fé dos fiéis, os sinais da palavra de Deus precisam ser valorizados. O livro da palavra, a sua veneração, o lugar de onde é anunciado, que é o ambão, sua leitura audível e inteligível, a homilia do ministro que prolonga sua proclamação às respostas da Assembleia. 1155. Inseparáveis enquanto sinais e ensinamento, a palavra e a ação litúrgica são indissociáveis também enquanto realizam o que significam.
O Espírito Santo não somente dá a compreensão da palavra de Deus suscitando a fé. Pelos sacramentos, ele realiza também as maravilhas de Deus anunciadas pela palavra. Torna presente e comunica a obra do Pai realizada pelo Filho bem-amado. Em outras palavras, a liturgia ela é celebrada por meio da sua matéria. A matéria é o quê? São aqueles sinais e símbolos. Pão e vinho na Eucaristia, a água no batismo, o óleo na unção dos enfermos e por aí vai. Mas também é preciso também o quê? Ser celebrado mediante palavras e ações, porque a liturgia ela nada mais é do que diálogo com Deus. Por isso, todo rito sacramental, todo rito litúrgico da igreja tem a sua primeira parte, que é sempre o quê? Ouvir a palavra de Deus, a liturgia da palavra. Por quê? Se a liturgia é diálogo com Deus, diálogo quer dizer o quê? Um fala, depois o outro fala, não é? Na primeira parte, que é a liturgia da palavra, quando nós vamos ouvir a palavra de Deus, nós vamos ali ouvir o que Deus tem a falar para nós por meio da sua palavra lida naquele momento. E depois, na segunda parte, que é a parte do sacramento propriamente dito, seja a Eucaristia, o batismo, o rito do batismo, ou os outros sacramentos, é nessa segunda parte, aí somos nós que dialogamos com Deus. Nós que oferecemos a Deus nossas súplicas, nossas dores, e pedimos que Ele nos santifique. Tá claro? Deu para entender? Caso tenha alguma dúvida, é só perguntar aí nos comentários aí que eu terei o maior prazer de responder. Entende? Então, a liturgia é feita pelos sinais e símbolos, que são a matéria. É feita pelas palavras e ações, a fórmula ou a forma do sacramento, o diálogo do homem com Deus. E ela também, toda a liturgia necessita do canto e da música. Porque o canto e a música favorecem que o fiel possa se interiorizar para assim ele elevar o seu espírito a Deus. 1157. O canto e a música desempenham sua função de sinais de maneira tanto mais significativa por estarem intimamente ligados à ação litúrgica. Segundo 3 critérios principais: a beleza expressiva da oração que é cantada, a participação unânime da Assembleia nos momentos previstos e o caráter solene da celebração. Participam assim da finalidade das palavras e das ações litúrgicas, que são a glória de Deus e a santificação dos fiéis. Aí aqui uma citação de Santo Agostinho na sua autobiografia, o Livro das Confissões. Quanto chorei ouvindo vossos hinos, vossos cânticos. Os acentos suaves que ecoavam em vossa igreja, que emoção me causavam. Fluíam em meu ouvido, destilando a verdade em meu coração. Um grande elã de piedade me elevava, e as lágrimas corriam-me pela face, mas me faziam bem. Em 1158, a harmonia dos sinais, o canto, a música, palavras e ações, é a que mais expressiva e fecunda por exprimir-se na riqueza cultural própria do povo de Deus que celebra. Por isso, o canto religioso popular será inteligentemente incentivado a fim de que as vozes dos fiéis possam ressoar nos pios e sagrados exercícios e nas próprias ações litúrgicas, de acordo com as normas e prescrições das rubricas. Olha só, quantas pessoas nós conhecemos que se converteram a partir de um hino litúrgico, a partir de um hino que exprime a fé. Quantas vezes nós conseguimos elevar tão bem o espírito e a alma na liturgia, na missa e nas outras liturgias celebradas pela igreja, quando há a participação bela, a beleza do cântico, que é tão bem cantado e entoado. Isso eleva o espírito. Isso faz com que nós manifestemos a glória de Deus. Isso faz com que nós nos santifiquemos mais e glorifiquemos mais a Deus pela liturgia, expressando os nossos sentimentos. Cantar é uma manifestação, uma forma de expressar os nossos sentimentos de alegria, de amor, de gratidão a Deus. Então, o canto ele favorece muito
não é? A santificação dos fiéis pela liturgia. É tão triste quando a gente vê, sejam ministros ordenados ou fiéis, que querem pouco canto na liturgia porque querem sempre celebrar com pressa. A liturgia tem que ser rápida, rápida demais. Isso daí é uma grande perda nos nossos tempos, meus irmãos. É triste isso. Quanto que nós perdemos da riqueza e da beleza da liturgia e da fé quando nós cortamos e matamos os cânticos. Quem dera que tudo pudesse ser cantado sempre. Até mesmo os salmos. E por fim, a igreja celebra a sua liturgia também por meio da veneração das santas imagens. Né? 1159, a imagem sacra, o ícone litúrgico, representa principalmente Cristo. Ela não pode representar o Deus invisível e incompreensível. É a encarnação do Filho de Deus que inaugurou uma nova economia das imagens. Aqui uma citação de São João Damasceno, um santo do século VIII, que sempre defendeu as imagens. Antigamente, Deus, que não tem nem corpo nem aparência, não podia em absoluto ser representado por uma imagem. Mas agora que se mostrou na carne e viveu com os homens, posso fazer uma imagem daquilo que vi de Deus. Com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor. 1160. A iconografia cristã transcreve, pela imagem, a mensagem evangélica que a Sagrada Escritura transmite pela palavra. Imagem e palavra iluminam-se mutuamente. 1161. Todos os sinais da celebração litúrgica são relativos a Cristo. São também as imagens sacras da Santa Mãe de Deus e dos santos. Significam Cristo que é glorificado neles. E 1162. A beleza e a cor das imagens estimulam minha oração. É uma festa para os meus olhos, tanto quanto o espetáculo do campo estimula meu coração a dar glória a Deus. Essa citação aqui também de São João Damasceno. O que São João Damasceno diz a nós aqui? Né? E essa afirmação dele foi a afirmação que foi assumida pelo segundo concílio de Nicéia no século VIII, quando a igreja reafirmou contra a heresia dos muçulmanos a importância das imagens sacras na fé do cristianismo. Antes da encarnação de Cristo, não podíamos retratar nenhuma imagem de Deus nem dos santos. A partir do momento que Cristo, que o Filho de Deus, assumiu a nossa humanidade, se encarnou, a partir daí ele deu a cada um de nós a permissão para nós fazermos representações dele. E aí, por que não dos santos também? Já que os santos foram pessoas de carne e osso que nem nós. E o importante, qual a importância das imagens da liturgia? Porque as imagens, sejam as imagens esculpidas dos santos e de Jesus que nós veneramos, sejam as imagens pintadas nas paredes, elas são uma catequese. Elas nos ajudam na nossa catequese, na nossa evangelização. Lembremos como que surgiram as imagens da história da igreja, lá nos primeiros séculos. Quando 90% ou 99% da população era analfabeta, não sabia ler e escrever para poder ler a Bíblia e o catecismo, como que os pastores do povo de Deus e os catequistas ensinavam a fé e a doutrina do povo? Pelas pinturas, pelas catequeses pintadas, que eram as pinturas nas paredes da igreja, os vitrais, as imagens. Por meio das imagens esculpidas, das pinturas e dos vitrais, não é? Era ensinado por meio dessas imagens, era ensinado ao povo de Deus a história da salvação. E mesmo hoje elas ainda têm muita serventia para o nosso povo. Então por aqui hoje nós ficamos. Falamos quem é o sujeito que celebra e falamos como celebrar a liturgia. Semana que vem não teremos o nosso curso, porque semana que vem, dedicação total da nossa paróquia ao Cerco de Jericó. Então, se ensina na semana que vem, na outra semana, dia 5 de novembro, voltaremos com o nosso curso e trataremos da segunda parte. Quando celebrar e onde celebrar. Amém? O Senhor esteja convosco.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força e de em paz o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Uma santa noite para todos, um abençoado final de semana e até a próxima, se Deus quiser.